E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês sobre como às vezes nós tentamos padronizar e por uma necessidade prática, inclusive, algumas naturezas que talvez jamais se adaptem aos padrões. Mas não existe um juízo de valor sobre ser certo ou errado isso, sabe? Porque, de uma certa forma, o padrão, a média, eles existem para que seja um ponto de partida, sabe? Como modelagens, né? Ou experimentos feitos de aspectos clínicos, de campo. E, obviamente, eu estou falando aqui de saúde / doença mental, adicção, naturalmente, né? Mas, de novo, o fenômeno da existência. Puta, será que vai ficar vento no vídeo? Vamos tocando aí, vendo o que vai dar. Tudo aconteceu novamente, eu estudando a vida, estudando a mim, conversando sobre uma necessidade em fazer a retirada de um IP que não é nativo e ficou doente com pragas, parasitas, não sei. E é necessário tirá-lo, pois senão pode contaminar as outras árvores, o solo. E tão simples assim, foi somente essa conversa, mas eu, artisticamente sensitivo, até mesmo por necessidades de adaptações em não conseguir me padronizar, desenvolvi dentro de mim uma observatividade que faz com que, quando conectado, as coisas ganhem, seja criado sentidos de todas as sortes, quando não de alguns azares também, né? Então a reflexão ela se deu da seguinte forma: esse é um IP que eu não sei de onde é, mas ele não é do local onde foi plantado. E por mais que tenha ali sido feito todo o cuidado, né? Desde uma pequena muda, com apoios para que fortificasse e crescesse, nutrientes no solo, podas corretas, posicionamentos junto às questões climáticas, das estações do ano, enfim, todos os cuidados para que ele fosse saudável. Ainda assim, ao passar do tempo, ele não se adaptou, pois ele não é nativo do local onde está. E isso faz com que eu pense em mim, pense em várias pessoas que eu converso, porque de uma certa forma, cara, né, vamos colocar na temática da adicção, para que tenhamos então algumas associações assim aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos, né? É muito comum, cara, acho que eu vou mudar de lugar porque eu sinto que vão aparecer pessoas daqui a pouco aqui. É muito comum, até mesmo sendo vício um grande mistério, um grande enigma, né? Eis o fato de não ser trabalhado como uma matemática exata, um plugin, e também existirem tantos protocolos, padrões e necessidades dentro de uma média. Comumente, até mesmo por termos, sim, uma série de estudos e conhecimentos que aumentam cada vez mais, até pelos compartilhamentos que estão acontecendo, sabe? Por uma nova conscientização do mesmo, ainda entende-se sendo a internação um caminho. E havendo, obviamente, né, um local, uma clínica, uma instituição, um hospital, uma estrutura com profissionais capacitados, técnicas, métodos, obviamente, né, para que seja assistido ali com todas as importâncias
psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas, terapêuticas, laborais, nutricionais, com exercícios, uma série de coisas, né? Quando também aqueles locais que têm junto à sua grade as questões subjetivas, espirituais, religiosas, energéticas, tudo faz parte daquilo que a pessoa vai, de repente, se identificar. Quando existe ainda a possibilidade do mesmo procurar por si, né? Não no aspecto compulsório, voluntário, mas que também independe das grandes verdades, né? Porque vai a cada um com o que cabe. Mas sim, a internação ela entra na realidade de um estado de rua, né? Um risco, um perigo real de vida, já uma degradação absoluta de todas as faculdades físicas, mentais, sentimentais, espirituais também, né? Quando aqueles que se identificam com o mesmo. E ali a gente encontra padrões. Ali a gente encontra formas medianas, né? Que mesmo havendo ali uma apresentação de algo único, revelador, inovador, etc., ainda é enquadrado. E tudo bem, não tem problema isso, né? As outras verdades também cabem aos grupos, né, com, obviamente, as qualidades dos 12 passos, sendo um excelente formato, né, para aqueles que também, novamente, se identificam e conseguem executar, estudar, se dedicar, viver, né, realmente exercer a prática, a disciplina, a constância, a continuidade, que é de suma importância, entre diversas outras coisas, né? A relação de procurar um médico psiquiatra, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, xamãs, coach, não importa. Qualquer coisa é possível, qualquer coisa é real quando vivida, nem que seja um ponto de partida, uma modelagem, né? Ou que aquilo se torne também a sua verdade, porque também é possível algo do tipo. Ó, a cachorrinha vai dar um cagão, eu acho, hein? Vai ser legal sair a cachorra cagando. E existem também mais verdades, né? Verdades daqueles que passam anos tentando. Hoje, até pela minha idade, né? 42 anos, eu tô ficando velho, né, meu? Então as coisas vão ficando mais calmas. Cara, eu me deparo com muitas pessoas que, sei lá, têm 50 anos e desde os 20 anos entenderam as dificuldades junto à relação de vício, álcool e droga, né? Psicofármacos, qualquer vício determinante, as suas migrações ainda não conscientes, né? E que tem ali mais internações do que passaporte de diplomata, carimbado, sabe? Mais tá tudo que eu. São 10, 20, 30 internações. Já frequentaram um grupo de 12 passos, já foram em tudo quanto é tipo de medicina, todas as experiências, experimentações, e ainda vivem as suas dificuldades. Cara, no final das contas, o que realmente condiz a verdade dessa pessoa não é que ela tá, de repente, no presente, 1 ano, 2 anos, sobre abstêmio. Não, cara, ela tem 30 anos de vida tentando, vivendo momentos, ilhas de abstinência, períodos bons, períodos ruins, como a vida é. Só que, obviamente, existindo a relação do álcool e da droga, hoje, no aspecto do psicofármaco, jogos de apostas, compras, compulsão alimentar, sexo, pornografia, prostituição, masturbação, são muitas as realidades do vício. Mas sempre o álcool e a droga ela vai cair nessa questão moral e ética, né? Porque como pode uma pessoa tão carismática, inteligente, bonita, sabe, sensível, consegue fazer as coisas,
querida, e ali de novo, sabe? Puta, de novo, cara, de novo caiu, puta, de novo, puta, perdeu emprego, mano, puta, perdeu empresa, puta, perdeu relacionamento, mano, puta que pariu, e fez de novo. Caralho, velho, é uma doença, mano, é uma doença, velho, né? Então é extremamente complexo. E aí, conectando, né, já que a gente fugiu um pouco, a relação associativo, né, de uma forma lúdica, uma metáfora, uma romantização, uma dramatização, junto à relação do IP que não é nativo no seu solo, nós temos algumas ideias para explorar. Às vezes, cara, a dificuldade de compreensão junto à existência ela é tão grande que não há espaço, realmente não há espaço para colocarmos modus operantes aqueles que talvez sejam realmente diferentes ao seu solo. Até porque talvez a gente não tenha como descobrir de onde somos nativos. Porque aí já entra numa subjetividade de uma psique, né, que tem as suas conversões nas questões comportamentais, quando não de enfermidades e patologias, inabilidades, insuficiências, impotências perante os padrões da existência no local onde habita, né? Porque os padrões no Brasil é uma coisa, os padrões na Noruega é outro, os padrões em Butão é outro, os padrões na Austrália são outros. Podem existir coisas semelhantes, mas existem muitas diferenças culturais, legais, muitas coisas são diferentes, né? Então, pegamos os povos andinos, os polinésios, africanos, escandinavos, fisicamente já existe uma diferença. E isso pode também ter justaposto diferenças nas engenharias, nos desdobramentos da questão intelectual, a maneira sentimental, as marcas, os registros nos DNAs, até mesmo na necessidade básica inicial de ter alimento e abrigo. E aí expande, né, a uma grande realidade com todas as outras pequenas, mas que se tornam gigantescas, sensibilidades junto à vida que estão, de uma certa forma, coligadas a uma relação de pertencimento. Então, às vezes, cara, a gente pega uma ideia e tenta fazer com que aquele ser que habita em um despertencimento, pois talvez não seja um nativo daquele local, tentando moldá-lo. Não importa o quanto façamos para que haja um desenvolvimento ali. Ele vai adoecer, terá parasitas, pragas, terá que ser retirado. Se houver possibilidade, transferido para o seu local nativo. Quando não, desfalece ao longo do caminho. E, obviamente, é uma puta de uma dramatização, mas é tão sensível porque às vezes acontece isso. Eu, por ter uma série de privilégios de todas as sortes, consigo estar aqui filosofando e me dedicando para poder realmente funcionar as questões padrões. E elas são extremamente difíceis para mim. Mas eu consigo resistir aos momentos difíceis, tenho um respeito absoluto ao vício, à depressão, ao suicídio, às doenças mentais, os transtornos mentais, as disfunções de todas as neuroses, mas eu consigo ter reais registros bons que me validem a vida ter sentido, em realmente ser feliz, amado, compartilhar o mesmo. Em contrapartida, quase o tempo todo, eu me sinto como esse P nativo de um outro local que está plantado em um local que não corresponde ao meu. Então todos os meus esforços, muitas vezes, são para que eu consiga habitar neste local.
Fica um pouco difícil entender isso porque a gente acaba tendo aí uma visão mais concreta, né, da árvore, do solo. Mas se entramos no enigma, no mistério e no invisível da vida, cara, essas coisas elas estão próximas das nossas realidades, junto aos sentimentos, os pensamentos e todas as questões do que vivemos, né? Uma outra coisa que também me fez puxar esse assunto para compartilhar com vocês é que estava conversando com uma outra pessoa sobre um outro assunto e eu achei muito curioso porque ela disse, né? Poxa, não importa o que eu faça, cara, eu continuo sendo o mesmo, né? A expressão foi, puta, mas eu sou assim. Cara, isso é interessantíssimo também, porque volto a mim, né? Para deixar um pouco mais ilustrado. Eu realmente me identifico com isso. Não importa o quanto eu tenha de molduras alteradas na minha grande obra, a minha grande obra ela continua sendo a mesma. Obviamente eu consigo reciclar, reinventar, ressignificar, incluir, excluir, cultivar uma série de fatores que compõem a minha obra, né? Então não importa o que eu seja, né, que entra talvez uma característica bem sensível, bem frágil, bem até mesmo romântico, né? No romance a existência, eu digo. As faces de necessidade ao nível de sobrevivência, os mecanismos de defesa, né? Onde eu acabei desenvolvendo frentes mais coléricas e prontas a combates de todos os azares, também compõem a minha obra, mas elas talvez sejam molduras ou extensões de uma obra continuada. Porém, lá na minha origem, nas minhas origens, nos meus núcleos duros, eu continuo sendo o mesmo. A diferença é algo que eu compartilho aqui em alguns momentos, né? Que para mim ainda faz sentido. Cara, somente o ato define o ser. Não importa o que eu pense, não importa o que eu sinta, seja isso bom ou ruim. É o meu ato que me define. Então, os meus atos, ora com falhas e erros, sem que haja ainda conhecimento, outrora já em conhecimento, mas ainda pecando de algum azar, por alguma variável que não fora identificado, quando não já transformado em algo próximo de um valor, de um princípio, de uma integridade que eu me identifico, faz parte de um condicionamento de atos, né? Então, muitas vezes eu posso internamente sentir algo ruim, mas fazer algo bom. Ou o contrário, internamente sentir algo bom e fazer algo ruim. O que foi validado terrenamente, de forma concreta, é o ato. E isso corresponde muitas vezes da minha questão singular junto a um coletivo, né? Porém, havendo o conhecimento, tendo uma presença consciente do mesmo, eu posso forjar repetições de atos. Então, se naquele momento, através de um estudo profundo, né, de uma pessoa que se estuda, eu identifiquei um ato não correspondente ao meu sentimento e meu pensamento, eu posso trabalhar ele, seja isso novamente bom ou ruim, não importa. E isso faz com que a gente consiga aproximar um paradoxo junto à ideia inicial e muitas vezes tentar nos adequar a padrões que não correspondem ao nosso nativismo, por exemplo, né? Vamos colocar dessa forma. Mesmo que tenhamos ali uma série de questões empíricas e condicionamentos conscientes a determinados comportamentos, muitas vezes
podemos tentar modificar aquilo que talvez não se modifique. Mas ainda assim há como fluir, tá? No aspecto da recuperação, para a gente entrar numa linha de encerramento e conectar todos os assuntos. Independente da realidade, parar de usar para sempre, voltar a usar em algum momento, substituir, reduzir, não importa. Cada um vai descobrir a sua verdade, cara, né? Até porque a relação de pertencimento, ela vai fazer com que você talvez nunca se sinta parte se você não estiver conectado a você mesmo, né? Pois se você vai para uma comunidade onde a relação de uma abstinência continuada, sem que haja interrupções, nem por lapso, nem recaída, nem volta ao uso, é o primado substancial, ali você estará seguro enquanto assim, né? Mas se você não estiver... Já vou! Se você não estiver... Já vou! Tô gravando, peraí! Se você não estiver em comunhão, aspas, junto aos aspectos sociais, familiar, vizinhança, trabalho, amizade, sexo afetivo libidinoso, você não pertencerá. 1 minuto, por favor, que eu tô gravando, tá? Você não pertencerá de nenhuma forma em nenhum lugar. Somente em uma comunidade exclusiva que também entrou em vias de uma padronização em cima daqueles princípios que a compete, né? Por isso que você precisa... Por favor, me dá 1 minuto que eu tô gravando? Por favor. Então você precisa encontrar uma forma em estar bem com você mesmo, não importa onde. E isso vai fazer com que, se não houver um entendimento, uma compreensão de como você estará em determinadas células de aspectos sociais, talvez em uma delas você se identifique como nativo, pois você está dentro daquele protocolo, mas em outra não. E aí entra também uma grande relação junto à existência, pois não necessariamente um solo, como a necessidade dessa árvore, ou de qualquer animal também, né? Se pegarmos, por exemplo, animais que vivem no extremo frio ou no extremo calor, se trocarmos os ambientes, eles sofrerão. Então já começa a ficar simples assim. Mas o ser humano, por sua qualidade adaptativa, inclusive, precisa entender as suas relações junto a essas unidades, né? Então, conectando esses assuntos, talvez eu seja nativo em determinada célula, mas em outra não. Então, se eu não estiver conectado com a minha presença dentro dessas egrégoras, aspas, eu jamais me sentirei parte. Na relação da adicção, a gente ainda tem uma grande dificuldade, pois na literatura, cientificamente, medicinalmente, até de uma forma já entrando em vias embrionárias de uma compreensão, né, prelúdios de entendimentos, faz parte de uma doença que afeta a psique numa qualidade progressiva, onde se torna incurável, mas que não anula processos de curas. Ou seja, existem vias práticas, funcionais, que permitem com que você se adeque. Então a gente volta sempre nesse grande ponto. A máxima disso é: talvez eu continue sendo o que sou, mas talvez eu consiga me adaptar a essas questões. De que forma? Aí entra o grande mistério. Lembrando, para encerrarmos de fato, que nada é definitivo e nada é absoluto. Ou seja, não tem como dizer, puta, agora vai, puta, agora foi, puta, resolvi. Cara, são ciclos, são fases, são momentos, são alterações das estações do ano, são locais diferentes, são valores celular, né, barra comunidade que você vive, condizentes a determinadas coisas que ali talvez você cumpra o checklist ou tenha somente algumas aptidões. E qual que é o seu trânsito nisso tudo? Porque se você deixa de viver com, sei lá, determinada tribo, tribal de comunidade, e vai para outra,
Cara, então você mudou o que era? Não, talvez você esteja vivendo experimentações. E abrir todas essas questões sem que haja algo definitivo e absoluto e entender as transições junto às verdades da vida faz com que você consiga talvez fluir melhor. Independente, cara, em você continuar sendo o que é, ou mudar o que é, ou não estar no seu solo nativo. Tudo faz parte de uma grande transição, cara. O importante é a presença consciente dentro disso tudo, sabe? É o nível de permissão. Já vou, tá, filhão? Só um minutinho, meu amor. Tá acabando, eu vou encerrar agora, tá? Peraí. É o nível da sua capacidade de permissão ao nível de um aprendizado onde não há um professor, uma professora, um mestre, um guru. Você mesmo se identifica ao seu nível de aprendizado justaposto ao ensinamento que você mesmo absorve e coloca isso em vias práticas. E de uma certa maneira isso faz com que você se adapte aos diferentes solos, mesmo não sendo nativo, perdure ao tempo que ali seja possível, e em algum momento, não necessariamente você muda a sua grande obra, mas consegue fazer molduras e adaptações de exposições que deixem harmonioso aquele presente vivido. Até porque, cara, pra gente realmente encerrar, todas essas filosofias artísticas, né, cara, elas nos colocam de volta a uma grande máxima, cara. Não importa o que a gente sinta ser, pense ser, tenha, ou como estejamos, isso sempre vai mudar. O ponto talvez seja entender como ao longo destas jornadas conseguimos pelo menos estar com aquilo diferente do que não queremos ser, não queremos ter, não queremos estar. E isso já é, cara, muito libertador. E assim como eu aprendi com o Zygmunt Bauman, a liberdade, ela está totalmente conectada à responsabilidade. Então, são as responsabilidades de uma presença consciente, primeiramente, um alinhamento ao sentimento, aqueles que gostam, a subjetividade energética, espiritual, religiosa que seja, né? Mas que vai voltar à forma que você se comporta. Então, logo, o ato que corresponde ao que você faz. Demorou, mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os contatos. E é nóis. Valeu!